Cruzeiro segue a sua preparação, segue o trabalho do técnico Leonardo Jardim e, aliás, Pansieri no itatiaesporte.com.br, é o nosso site, hein? Se você ainda não tem o hábito de acessar, de acompanhar as notícias de Cruzeiro, Atlético e América pelo site, sempre com todas as atualizações e também uma matéria, aliás, várias matérias dos ótimos números do Cruzeiro nos jogos recentes e no desempenho como um todo do Campeonato Brasileiro, Pansi. Bom dia, Emerson Pansieri, 12:18, então é boa tarde, Pansi. Um abraço pra você, boa tarde, Tiagão. Um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nath, João. Olha só, Thiago, o Cruzeiro não perde há 45 dias. O Cruzeiro tem a maior invencibilidade entre os times do Campeonato Brasileiro. É uma matéria do nosso Lucas Barbosa, tá no itatiaesporte.com.br. Deixa eu trazer alguns detalhes, porque o Cruzeiro vem tendo essa solidez também defensiva e o Cruzeiro não sabe o que é perder há 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Neste período, foram 3 vitórias e 5 empates. A equipe sofreu apenas 4 gols. E aí é um número importante desse time celeste que vem fazendo boa campanha, terceiro lugar na competição, 64 pontos marcados, já com esse passaporte carimbado para a Copa Libertadores do ano que vem. Os últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, Cruzeiro 0, Fluminense 0. O Cruzeiro venceu o Grêmio 1-0, Cruzeiro venceu Vitória 3-1, Cruzeiro empatou com o Palmeiras 0-0, Cruzeiro venceu o Fortaleza 1-0, Cruzeiro empatou com o Atlético 1-1, Cruzeiro empatou com o Sport 1-1 e o Cruzeiro empatou com o Flamengo 0-0. Aí, Thiago, você pode me perguntar, Pansieri, mas qual é o trunfo do Cruzeiro também para esses resultados? Além de fazer gols, óbvio, né, para conseguir as vitórias, a defesa vem chamando a atenção do time celeste no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem a segunda melhor defesa da competição. Sofreu apenas 22 gols. O Cruzeiro sofreu 1 gol apenas nos últimos 5 jogos. E aí, Thiago, se você for comparar com outros anos do Cruzeiro, o ano passado o Cruzeiro sofreu 41 gols. Em 2023, o Cruzeiro sofreu 32 gols. Estou pegando o Cruzeiro na Série A, né? Nessa retomada do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, em 2019, que foi aquele ano trágico, o Cruzeiro sofreu 46 gols, ou seja, a defesa vem sendo um ponto alto do time dentro de campo e jogadores que são destaque. Cássio vem sendo destaque no Cruzeiro e Fabrício Bruno, convocado para a seleção brasileira pelo Carlo Ancelotti, se apresentando à seleção para esses amistosos nessa data FIFA, Thiagão. Ô, João Vitor Xavier, essa defesa do Cruzeiro muito regular, aliás, o entrosamento de Fabrício Bruno e Vidalba é de tirar o chapéu, né, João? E você, como avalia o bom desempenho, em especial o aspecto recente, né? Acho que é 1 gol nos últimos 5 jogos. Os números são muito positivos da defesa do Cruzeiro, João Vitor. Thiago, o time se arruma da defesa pro ataque. Todo grande time do mundo teve defesa sólida. Se você pegar grandes seleções campeãs do mundo, defesas muito sólidas. Brasil de 94, não tomava gol. Seleção da França, campeã de 98, não tomava gol. Seleção da Itália, campeã do mundo de 2006, não tomava gol. São Paulo, tricampeão do Brasil com Muricy Ramalho, não tomava gol. Então o time se arruma de trás para frente. E o Leonardo Jardim fez isso muito bem no time do Cruzeiro. Arrumou o Cruzeiro de trás para frente, arrumou a defesa, o Cruzeiro tem uma defesa muito sólida. É muito difícil vencer o time do Cruzeiro. O Cruzeiro vem numa série invicta enorme. É a melhor série invicta da Série A do Campeonato Brasileiro. Quando você tem uma defesa arrumada, ajustada, Thiago, você está a 1 bola de ganhar o jogo. Você está a 1 bola de ganhar o jogo. Se o seu atacante acerta uma cabeçada, acerta um chute de fora da área, um bate e rebate, vai lá o centroavante e guarda, são 3 pontos na cumbuca. Quando você tem um ataque muito bom e uma defesa ruim, você vai ali fazer 2, mas vai tomar 2. Você vai fazer 3, mas vai tomar 3. Quando você tem uma defesa sólida, uma defesa arrumada, como o Leonardo Jardim conseguiu fazer no Cruzeiro, e como todo técnico inteligente faz no futebol, você joga por 1 bola. Primeiro, se você não toma gol, você já sai com 1 pontinho garantido. E segundo, se você não toma gol,
e tem um ataque pelo menos razoável, você vai criar ali 2, 3, 4 oportunidades de gol durante o jogo. E numa dessas que você fizer, você garante os 3 pontos. Então, você ter uma defesa sólida é o primeiro passo para você ter um time competitivo. E o Leonardo Jardim fez isso muito bem feito, arrumou bem a defesa do Cruzeiro. E num ataque que tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, no ataque tem Matheus Pereira, no ataque tem Gabigol, uma hora você vai fazer, meu amigo. E esse talvez seja o grande sucesso do time do Cruzeiro. Tem uma defesa muito bem arrumada pelo Jardim e um ataque com qualidade de um Caio Jorge, dos atacantes que o Cruzeiro tem, que em algum momento vão balançar a rede adversária. Ô Emerson Pansieri, a programação do Cruzeiro, né? Com tempo para se preparar para pegar o Juventude. E você disse em manchete que o zagueirão não vai desfalcar o Cruzeiro, não, Pansieri? Não vai, Thiago, não vai. O Fabrício Bruno não vai desfalcar o Cruzeiro. Até para repercutir esses números do Cruzeiro na última partida, né? Pelo menos na partida contra o Grêmio, só pra gente fazer aqui um recorte desse bom momento que vive a defesa do Cruzeiro. Ali, o Fabrício Bruno, de 39 passes que ele deu, 32 foram certos. Foram 11 cortes. Foi o primeiro jogador com ação de corte no jogo. Foram 13 ações defensivas, também foi o primeiro do jogo. Muita gente fica perguntando do Fabrício Bruno, só um recorte que mostra o quanto esse jogador ele é importante na defesa do Cruzeiro. E o Cássio, falamos muito do Fábio no fim de semana, que o Fábio pegou muito, o Fábio é um paredão do Fluminense, mas o Cássio, foram 6 defesas na partida, 4 finalizações na área. Foram 4 finalizações na área, 100% das bolas que foram no gol do Cruzeiro, defendidas o Cássio. Acho que explica um pouquinho esse bom momento que vive o time celeste. A programação da semana que você perguntou, Thiago, daqui a pouco vou falar do Fabrício Bruno. Então tem ainda um descanso hoje. Amanhã os atletas voltam à tarde aos trabalhos na Toca da Raposa. Quinta-feira de manhã, sexta-feira de manhã, sábado tem uma folga. E aí de domingo até quarta-feira o Cruzeiro fazendo essa preparação para o duelo contra o Juventude. Vai ser no dia 20 de novembro, é uma quinta-feira, 4 horas da tarde, Caxias do Sul contra o Juventude. Para esse jogo, o Cruzeiro vai contar com o Fabrício Bruno. Por quê? Vai dar tempo para que ele retorne ao Brasil e retorne também para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Não vai ser desfalque. Da última data FIFA, o Fabrício Bruno ficou de fora do clássico contra o Atlético. Para esse duelo, rodada 34 do Campeonato Brasileiro, o Xerifão vai jogar, Thiagão. Ô, Nath Fiuza, tô ansioso para te ouvir também, Nath, sobre os números do Cruzeiro. Aliás, Fabrício Bruno que esteve ao vivo aqui no Rádio Esportes na semana passada, uma entrevista muito legal. Quem não acompanhou, tem muita gente que acha o Fabrício arrogante, acha o Fabrício mascarado. Eu te recomendo, acompanhe essa entrevista do Fabrício Bruno, tá no YouTube da Itatiaia, é muito legal, de coração aberto, falou da família, falou do que se passou na seleção brasileira, falou também, evidentemente, do grande momento dele, tá no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, mas tem sido pilar dessa boa defesa do Cruzeiro, com o Cássio salvando muito, pegando muito também. Talvez, Nath Fiuza, o único que ainda destoa um pouquinho seria o William, ou é cruel da minha parte, hein, Nath? Eu acho que no decorrer da temporada, quem mais oscilou foi o William, né? Demonstra dificuldades para marcar em alguns jogos, em especial jogos contra grandes adversários, que tem atacantes de velocidade ali pelo lado esquerdo, que exploram, né, as costas do William. Às vezes ele acaba sofrendo, sim. É um jogador que a gente já conhece o talento, sabe da qualidade, é um jogador que também passou por um processo de recuperação, né, da sua confiança, do seu futebol, do seu espaço no time titular após a chegada do Leonardo Jardim. Mas é porque os demais integrantes, né, dessa linha defensiva, eles têm feito atuações tão grandiosas assim, né, de tanta notoriedade, que realmente o William acaba ficando ali um pouquinho para trás, porque se você faz um comparativo com a outra lateral, que é o Kaique, é um grande ano do Kaique, o melhor da sua carreira, dá para dizer que uma revelação do Cruzeiro, né, porque o Kaique já jogava na condição de reserva, mas o Marlon foi embora, ele assumiu essa titularidade, foi revelado para o mundo, digamos assim, né, e se firmou como esse talento do Cruzeiro. O Fabrício Bruno, que veio para o Cruzeiro, ele contou isso
isso na nossa entrevista recente, para ser titular, para estar em campo, para buscar uma vaga na seleção brasileira, para mostrar o potencial que ele tem, e tem feito isso, um grande líder. O Cássio, a mesma coisa. Quando o Pedro Lourenço contratou o Cássio, ele deixou bem claro, né? Tô trazendo o Cássio porque entendo que esse time precisa encorpar a partir de um grande goleiro. Grande na qualidade, no talento, mas também na experiência, na vivência de futebol. Tudo isso o Cássio agregou. E o próprio Vidalba, né? Que era ali uma incógnita, um certo medo, principalmente quando o João Marcelo acabou se lesionando, mas o Vidalba também com experiência, com categoria, com conhecimento do seu próprio corpo, da sua qualidade ali, posicionamento. Então é uma linha muito encaixada. O Cruzeiro, que tem a segunda melhor defesa do campeonato, né? Tomou até agora só 22 gols, está atrás apenas do Flamengo, mas é um mérito não só na linha defensiva ali, zagueiros, laterais e o Cássio, mas de toda a coletividade, né? De todo o encaixe tático desse time, porque o Leonardo Jardim faz com que esse time tenha intensidade, poder de marcação, desde os seus atacantes até lá atrás, e obviamente isso ajuda muito, passando por esse meio campo também muito encaixado com Lucas Romero e Lucas Silva. Então é um trabalho coletivo também, esses números defensivos, viu, Thiago? É isso, Nath. Eu honestamente, e falei isso na entrevista ao Fabrício Bruno, que às vezes, né, as pessoas vão tirando conclusões. E ele, Fabrício, assumiu que passa também essa ideia, né? Porque ele é muito confiante, ele acredita muito no potencial dele e às vezes soa mesmo com um pouco de arrogância. Mas de fato, acho que o Fabrício tem muito a contribuir com o Cruzeiro e na torcida também, pela seleção brasileira. Aliás, já, hein, Wellington Campos com as informações da seleção brasileira. Panchi, programação do Cruzeiro. Aliás, hoje vai ter aquele churras na Toca da Raposa, né, Panchi? E vai ter aquele futebol, né? Você vai de que? Atacante? Eu vou de nada, meu filho. O tornuza tá inchado. E não é gota, não, viu? Estamos filando falando que é gota, né? Eu torci o tornozelo. Eu vou de zagueiro, mas vou te falar que eu senti a posterior hoje, viu? Postera tá doendo. Olha só pra fechar, um assunto muito legal do Fabrício Bruno. Prometo ser rápido, Thiago. Quando ele chega na concentração do Cruzeiro nos Estados Unidos, e estávamos lá acompanhando, ele fala: meu foco, minha ideia é ser um jogador destacado no Cruzeiro, ajudar o Cruzeiro nessa caminhada que só estava começando ali em janeiro, mas eu quero voltar para a seleção. Tá aí. Ali ele já projetava um ano que estava para acontecer e aconteceu, Thiago. Boa sorte a ele agora na seleção brasileira.